Jesus, amém, irmão? Amém, irmão? Aleluia. Tem alguém cansado aí, irmão? Oh, glória. A gente larga o cansaço, mas o cansaço não nos larga. Oh, glória. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 8, versículo 13, em nome de Jesus. Prometo que não vou demorar, irmão. 20, 25 minutos, eu termino aqui. Oito, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, e te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Mais uma vez. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, para o ser humano, existem dois caminhos postos para ele: do bem e do mal, da luz ou das trevas, da bênção ou da maldição. Todo ser humano, ele necessita e precisa de Deus. Pelo fato de Deus dar milagre, não somente por isso. É porque a nossa alma, ela deseja a Deus. Você quer ver um exemplo? Pessoas que você conhece que é ímpio, ou até mesmo alguém que é da macumba, você vai ver que da boca dele sai o quê? Graças a Deus. Porque ali é a alma daquela pessoa que ela sabe de onde ela veio. É a alma dela que está dizendo, porque tem a essência do Criador, porque nós somos criatura de Deus. Aí você vai ver na simples fala da pessoa, ela está falando sobre Deus. Ué, mas espera aí, ela é macumbeira. Mas espera aí, ela é ímpia. Mas espera aí, ela não serve a Jesus. Mas você observa, essas pessoas, elas falam quando acontece alguma coisa de bom, quando alguém consegue passar no vestibular, quando você comenta algo, fala graças a Deus. Poxa, como Deus é bom. Mas aquela pessoa não serve a Jesus. Só que todo ser humano, ele precisa tomar uma decisão na sua vida entre seguir Jesus ou seguir as vontades da sua carne. Porque nós não podemos seguir Jesus apenas por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Porque alguém que entra para a igreja ou começa a seguir Jesus por aquilo que Ele dá, ou pelo sim que Ele concede, o dia que Ele dizer não, ou o dia que Ele não conceder, essa pessoa ela vai parar de caminhar. Por quê? Porque o foco dela não foi por Jesus, mas sim por a bênção que Jesus pode conceder para ela. Se alguém vir para a presença de Deus por aquilo que Deus pode dar, existe uma possibilidade dessa pessoa depois ela sair da presença de Deus, porque ele entrou querendo algo de Deus. Só que Deus, ele utiliza de estratégia. Tem coisas que é necessário na vida do ser humano, dependências na vida dele, tipo uma cura, tipo um milagre, tipo uma porta de emprego, que isso é uma isca para essa pessoa, ela começar a procurar Jesus, ela começar a desejar vir para a igreja, ela começar a desejar a presença de Deus, ela começar a desejar a ter um encontro com esse Senhor. E esse homem aqui, eu prometo que vou ser rápido, talvez ele nunca sentiu essa dependência de Deus. Talvez ele nunca pensou em ir até Jesus, em um dia servir Jesus. Só que acontece um problema dentro da sua casa. Acontece uma situação complicada dentro do ambiente dele. Um servo dele começou a ficar violentamente atormentado. Estava numa paralisia
terrível, que não conseguia se locomover. Estava na cama e na cama continuou. Esse homem centurião era um homem de status, era um homem de postura, que no meio da sociedade, quem olhasse para ele falava: é um homem exemplar, é um homem correto, é um homem de porte, é um homem que manda, é um homem que desmanda. Diante da sociedade, ele era grande. Só que mesmo ele sendo grande, mesmo ele tendo pessoas para poder mandar e desmandar, para ir e para voltar, aconteceu um problema que ele não podia resolver. Com toda a autoridade que ele tinha na terra, com todo o dinheiro que ele tinha na terra, ele não pôde resolver aquela situação. Uma enfermidade começa a atormentar aquele homem que trabalhava para ele. Um homem que quando ele pedia, servia. Um homem que quando ele ordenava, estava pronto para poder obedecer a ordem daquele centurião. Tudo que aquele senhor mandava, ele fazia. Servo, faça isso. Servo, vem cá. Servo, vai lá. Só que uma enfermidade começou a se apoderar da vida daquele homem. E aquele homem que se locomovia para cá, que andava para lá, que obedecia às ordens, que cumpria as ordens que era dada, ele já não consegue mais se locomover. Ele não consegue mais se levantar. O tempo foi passando e a situação foi só piorando. Ele começou a ficar violentamente, mas cada vez mais naquela cama. Não conseguia se locomover. Estava com uma paralisia sobre o seu corpo. Aí é o que eu falei. Existe problema que acontece na nossa vida, que é para a gente procurar Jesus, ou para a gente ter um encontro com Jesus. Porque tem gente que até serve a Jesus, tem gente que até caminha para a igreja, só que não está indo diante de Jesus como deve ir. E tem gente que não caminha para a igreja, que não conhece literalmente a Jesus, só que Jesus permite problemas sobre a vida dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Que aí ele começa a se aproximar. Eu preciso ir numa igreja, eu preciso ir diante desse Deus que é pregado nessas localidades, esse Deus que opera milagre, esse Deus que cura, esse Deus que transforma um homem, esse Deus que faz coisas grandes sobre a vida do ser humano. E ele se disponibiliza, larga tudo que tem e vai diante de Jesus, porque Jesus estava na cidade. Oh, glória a Deus. E ele vai. Antes disso, um homem leproso chegou diante de Jesus e foi curado. Antes dele ser curado, primeiro ele adorou. Porque o fundamento de tudo, primeiro começa com uma adoração diante do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele adora. Ele falou assim: Senhor, se quiseres me curar, pode me curar. Jesus, seja curado. Na mesma hora, aquela lepra, aquela enfermidade saiu do corpo daquele homem. Enquanto Jesus está ali, caminhando, chega esse homem, centurião de Cafarnaum, homem grande no meio da cidade, largou tudo, todos os seus afazeres, para poder ir diante de Jesus. Eu vou começar a aplicar já, para poder ir diante de Jesus. Ele chega para Jesus e fala: olha, meu criado, ele está violentamente atormentado dentro de casa. Jesus falou assim: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e vou fazer ele ficar bem. Aí ele para, falou: não precisa que o Senhor vá na minha casa. Eu sei bem quem o Senhor é. O Senhor é homem que tem autoridade. Eu também tenho autoridade, eu sei. Eu digo para esse servo: faz isso, ele faz. Eu digo para esse servo: vem, e ele vem. Sou homem sob autoridade, e eu sei que o Senhor também é. O Senhor não precisa de ir na minha casa, mas eu já sei que o Senhor pode fazer. Libera somente uma palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. E o meu servo vai ser curado. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma pergunta: tem casas que Jesus quer ir, tem casas que Jesus quer entrar, só que tem gente
que não está querendo Jesus dentro da casa dele. Tem gente que não está querendo ter um compromisso com Jesus. Tem gente que não quer que Jesus entre na casa dele. Por quê? Porque tem gente que fazem as coisas erradas nas suas casas, vive do jeito que quiser e sabe que se Jesus for, vai começar a ter que mudar, vai começar a ter que abandonar. Aí tem gente, não estou citando o caso dele, talvez não foi por isso, mas tem gente que é assim, não quer que Jesus entre. Por quê? Não quer que Jesus vai. Por quê? Tem gente que quer ter muita intimidade com aquilo que a mão de Jesus pode dar, mas não quer ter intimidade com aquilo que é necessário, que é o Pai Celestial, que é a presença de Jesus, que é uma transformação que Jesus pode dar. Tem gente que não quer isso. Quando Jesus entra na casa de alguém, 100% de certeza, as coisas começam a mudar. O que estava errado começa a ficar certo. O que estava caído começa a ficar de pé. O que estava nas trevas começa a vir para a luz. Porque aonde a presença de Jesus chega, começa a haver uma certa transformação sobre aquele lugar. Você pode olhar para você, você não é o mesmo homem de antigamente, você não é a mesma mulher de antigamente, porque você começou a ter um encontro com Jesus. Adriano, eu ainda tenho falha, Adriano, eu ainda erro, só que você está passando por uma transformação. Oh, glória! De glória em glória você está sendo transformado. Cada vez que você falha, cada vez que você erra, você aprende, você cresce diante do Senhor, você amadurece na presença de Deus. Tem casas, irmãos, que não quer Jesus dentro, porque ele não se importa com a presença de Deus. Ele não está nem aí para a presença de Jesus. Porque tem gente que sabe que dentro da sua casa existem coisas, no seu ambiente de trabalho existem coisas, e que se Jesus entrar, é necessário que ele entre para poder mudar. Como assim, Adriano? Você se lembra de Jairo? Na casa dele estava tendo o quê? Morte. Só morte? Não, estava tendo falsidade também. Tu acha que Jairo sabia disso? Não sabia disso. Só que quando Jesus vai na casa dele, ele faz questão que Jesus entre na casa dele. Quando Jesus chega, os falsos começaram a sair. Então aprenda, é necessário a gente entrar num nível maior diante de Deus, para que a presença dele comece a entrar e algumas coisas aqui errado começam a sair. Aí Jesus fala assim: bota todo mundo para fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó, só quero o pai e a mãe e mais 2 ou 3 discípulos comigo. Somente. O resto, coloca para fora. Aí, no que Jesus falou, começou a desvendar quem era quem. Porque quando Jesus fala algo, olha, começaram a rir. Começaram a achar engraçado. Sabe por quê? Eles não estavam ali se compadecendo do sofrimento dos pais, mas eles eram pagos para poder estar dentro daquela casa, fingindo que era amigo, fingindo que estava consolando, fingindo que estava tocando no ombro. Eu sou contigo, isso vai dar tudo certo, só que no íntimo. Aleluia! Quando a luz chegou, a falsidade e as trevas começaram a sair. Entrando no texto de novo, Senhor, libera somente uma palavra para o meu criado ser curado. Irmãos, oh glória a Deus, aleluia. Jesus se maravilhou da fé daquele homem e disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé assim. Uma pergunta: com esse homem de Cafarnaum, Jesus ficou maravilhado, e com a minha atitude, com o meu comportamento, com a minha caminhada, com a sua caminhada, o que Jesus sente? O que Jesus fala? Oh glória a Deus, aleluia. Será que ele se maravilha ou ele te abomina? Oh glória a Deus, aleluia. Você quer ver um outro exemplo?
jovem rico. Jesus falou para ele seguir Jesus. Só que antes ele precisava de fazer um negócio. Ele, que negócio? Vai, vende tudo que tem, depois volta e começa a me seguir. Irmão, aquele jovem desde moço, ele cumpria os mandamentos que era falado. Ele cumpria tudo. E Jesus falou para ele que ele tinha que cumprir. Só que ele encheu a boca e falou: Senhor, desde a minha mocidade, eu tenho cumprido tudo. Eu tenho vivido tudo. Jesus se admirou com aquela situação. O texto diz que Jesus o amou. Outra pergunta: com aquilo que você vive, Jesus te ama ou te abomina de novo? Porque por aquilo que aquele moço fazia, era cumprir os mandamentos, Jesus amou. E por aquilo que eu e você faz, Jesus ama ou abomina? Jesus ama ou detesta? É dolorido, né, irmão? Mas é uma verdade que se aplica para nós. Com aquilo que nós fazemos diante de Deus, agrada a Ele, faz Ele ficar maravilhado, faz Ele amar, ou faz Ele nos odiar por aquilo que a gente faz diante dele. Outrora andava no caminho, outrora obedecia a palavra, outrora dava glória a Deus, aleluia. Depois está desviado. Com essa atitude sua, você acha que Deus está gostando ou está desagradado com o que você está fazendo ou com o que você fez? Que possamos pensar, irmãos, quando Jesus entra na casa de alguém ou libera uma palavra, o impossível acontece sobre a vida dela. O impossível acontece sobre a vida dela. Adriano, e se for Pombagira? Adriano, se for o tranca-rua? Adriano, se for Zé Pilintra tentando travar? Ô glória! Eles vão ter que bater em retirada. Porque alguém que liberou a palavra é maior que todas as coisas que existem na terra. Ô glória a Deus, aleluia! Ele é tão grande que quando ele precisa se locomover para algum lugar, você se locomove por onde mesmo? Pela rua, pelas calçadas. Quando quer ir em algum lugar mais longe, você pega um carro, você pega um Uber. Alguns que tem carro, que tem motorista, já prepara logo e vamos sair. A gente anda pela calçada. Agora Deus, quando Ele quer se locomover, Ele não dá ordem para nenhum querubins: venha cá e me leve para tal lugar. Ele não faz isso. A Bíblia diz que, oh glória a Deus, que quando Ele quer ir para algum lugar, Ele vai saltando pelos montes. Oh glória a Deus, aleluia. Ele vai pairando, Ele vai saltando, porque Ele é tão grande. Eu e você somos pequenos, mas Ele é grande. Oh glória a Deus e aleluia. Uma pergunta eu vou aplicar, já estou terminando. Voltando para esse servo que estava vivendo uma paralisia terrível sobre o seu corpo. Isso aqui dói. O que é que levou para esse homem ficar violentamente atormentado numa cama? Claramente uma enfermidade. Mas por que essa enfermidade veio? Você sabe dizer? Existe enfermidade que é normal do corpo do ser humano. É normal de acontecer. É normal de aparecer. Só que existem enfermidades que acontecem por conta da prática do pecado. Me prova, te prova. Existe um homem que estava há 38 anos no tanque de Betel. Porque era falado que um anjo, de tempo em tempo, ele descia, movimentava as águas, e quem pulasse primeiro era curado da enfermidade que estava, independente do que fosse, era curado na mesma hora. E Jesus, olhando aquela situação, a vida daquele homem, vendo ele caído no chão, Jesus pergunta, chega bem quietinho nele assim e pergunta: queres ficar sã? Oh, glória a Deus e aleluia. Jesus está te perguntando nessa noite hoje:
Queres ficar sã? Oh, glória a Deus e aleluia. Queres mudar de vida? Oh, glória a Deus e aleluia. Quer ser transformado? Oh, glória a Deus e aleluia. Aí ele fala assim: não tem ninguém que quando a água é movimentada, me coloque lá dentro. Porque quando eu estou indo, alguém já pulou primeiro que eu. Aprenda. Tem coisas que Jesus está te perguntando. Ele não está perguntando para você o que aconteceu. Oh, glória a Deus e aleluia. Ele está perguntando para você se você quer mudar. O seu passado, quem vai sempre querer te acusar é o diabo. Quem sempre vai tentar se levantar é o diabo. Porque Jesus não lança no rosto de ninguém: você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Jesus não faz isso. Jesus não é como o ser humano. O ser humano que está vivendo errado, ele faz isso com o outro. Ele machuca o outro, ele fere o outro, ele magoa o outro, sem pena nem misericórdia. Só que Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar sã? Aí ele começa a querer contar história. Jesus não quer saber de história. Ele está dizendo para você que ele pode mudar. Ele está dizendo para você que ele pode transformar. Ele está dizendo para você que ele pode entrar na situação e mudar o quadro da sua vida, independente do que esteja acontecendo. Jesus toca nele. Aquele homem é curado, aquele homem é restaurado e ele fica bem. Jesus fala para ele: pega a sua caminha e carrega com ela. Carrega ela agora. Porque agora não é você que vai estar sobre ela, é ela que vai estar sobre você. Carrega ela. Para que carregar? É para quando alguém querer perguntar: por que essa marca? Por que essa situação? Oh, glória a Deus, aleluia. Aí você vai falar: você tem um minutinho para poder me ouvir? Isso aqui é por causa disso. Isso daqui é porque eu estava em tal situação. Jesus entrou na minha vida e me transformou. É por isso que eu tenho essa marca. É por isso que eu conto esse testemunho. É por isso que eu falo para você o que Jesus fez. Ele vai embora. Oh, glória a Deus, aleluia. Talvez na mente dele ele pensou que nunca mais iria encontrar com Jesus. Mas ele saiu falando para todo mundo que um homem tinha curado ele. Um homem tinha... que as pessoas conheciam a situação daquele homem. Via que ele estava ali há muito tempo, há 38 anos, irmãos, é muito tempo. Só que Jesus chegou e mudou a vida dele. Aí, Jesus vai no templo. Quem Jesus encontra lá? Tu acha que depois que ele foi curado, depois que ele recebeu bênção, ele vai para onde? Por bar? Ah, vou tomar uma cachaça para poder me alegrar pela vitória. Não, ele não foi fazer isso. Oh, glória. Ele foi para o templo. Oh, glória. E quando ele chega dentro do templo, mais uma vez ele bate de frente com Jesus. Aí Jesus chega um sapatinho para ele, baixinho, porque Jesus, ele não vai às vezes querer te envergonhar publicamente. Jesus não faz isso, a não ser que a pessoa esteja de muita brincadeira. Mas aí Jesus chega para ele um sapatinho, baixinho, e mais uma vez afirma para ele assim: ó, eis que você está sã. Olha, você está curado. Aí entramos no que eu falei, que tem enfermidade que acontece por causa do pecado, por aquilo que Jesus está falando para ele assim, ó. Jesus disse para ele, ó: vai e não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Ou seja, fica subentendido que por aquele estar aquele tempo todo ali, foi por conta do pecado. Então, existe enfermidade que acontece na vida do ser humano por conta de pecado. Não estou afirmando que dentro desse servo do centurião foi por causa disso. Eu só estou te dando um exemplo. Irmãos, quando Jesus liberou a palavra, o milagre aconteceu. Aquele homem vai para casa. E quando ele chega em casa, quem que está lá? Servo dele. Como? Caído? Jogado no chão? Com a paralisia? Não. Ele estava de pé.
Ele estava forte, oh glória a Deus e aleluia. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu quero te colocar de pé novamente, oh glória. Eu quero te colocar forte novamente, oh glória. Eu quero te fazer você ficar de pé novamente diante de mim. Porque crer, você crê. Acreditar, você acredita. Ter fé, você tem. Só que às vezes não adianta a gente ter a fé e não ter a postura. Às vezes não adianta a gente ter a fé e não estar firme na rocha diante do problema. Oh glória a Deus e aleluia. Então aprenda isso, irmão. Através da nossa fé, através da nossa posição, através da nossa confiança, através do nosso alicerce na rocha que é Cristo, o impossível vai acontecer sobre a nossa vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. E como eu falei que seria rápido, já termino agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus poderoso, ó Deus bendito, ó meu Senhor da glória, eu quero apresentar a vida desse irmão, a vida dessa irmã diante do Senhor. Ó Pai, pedindo o Teu Espírito Santo que venha dar força, que venha dar ânimo, que venha dar coragem. Ó Pai, que eles possam continuar firmes, que eles possam continuar obedecendo, que eles possam continuar crendo, ó meu Senhor da glória, que Tu és o Deus do impossível, que Tu és Deus que opera milagre, que Tu és Deus que entra em situação, que Tu és Deus que muda o quadro do ser humano, que Tu és Deus que liberta das drogas, que Tu és Deus que liberta da prostituição, que Tu és Deus que entra com providência e faz a vida do ser humano ser mudada, independente se está com a paralisia, independente se está sendo atormentado, independente se está como gadareno, independente da situação que está, uma palavra que o Senhor libera, o impossível acontece. Ó Pai querido, ó Deus eterno, que possamos viver milagre perante a presença do Senhor. Ó Pai, que possamos viver, ó meu Senhor da glória, coisas grandes diante de Ti. Ó Pai querido, ó Deus eterno, nos ajude a ter fé, nos ajude a acreditar e ter postura perante a Tua presença, para poder ver os Teus milagres acontecendo sobre nós. Ó Pai, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. É que sim, agradeço a oportunidade. Vou passar para a revelação. A Bíblia diz rapidamente: eu chego numa cidade que a revelação cada acontecer. Eu mais coisa na cidade, mas eu vou pegar a possibilidade. Deus tocou no meu coração. Depois de faz entender para a terra carnada, muita terra carnada, vida não é carnada, não é carnada, quem faz é Deus. Se Deus não dá o barco, quem pode fazer. Aleluia, Jesus. Quem tem a fé, né? O Deus que honra a igreja tem que poder liberar essa tornar seja Deus. Nós realizamos a revelação, a revelação é constrangedora, como ensinado desde que eu estou aqui 11 anos atrás. Constrangedora chama visão. Pai do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Aleluia. Tem alguém cansado aí, irmão? Glória. A gente larga o cansaço, mas o cansaço não nos larga. Oh, glória. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 8, versículo 13, em nome de Jesus. Prometo que não vou demorar, irmão. 20, 25 minutos, eu termino aqui. Oito, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, e te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Mais uma vez. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, para o ser humano, existem dois caminhos postos para ele: do bem e do mal, da luz ou das trevas, da bênção ou da maldição. Todo ser humano
ele necessita e precisa de Deus. Pelo fato de Deus dar milagre? Não somente por isso. É porque